Olá, meus queridos protéticos e protéticas do Brasil e do mundo. Vamos lá, feliz 2025 para todos. Nosso primeiro vídeo falando de gestão na prótese, diretamente aqui do escritório da K2Go em Curitiba. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês 7 dicas poderosas para transformar o seu laboratório de prótese dentária numa empresa altamente lucrativa, num lugar melhor para se viver, para se conviver com seus colegas, sócios, colaboradores, funcionários. Sem isso, sinto muito em te dizer, mas o seu ambiente acaba se tornando tóxico, você acaba sofrendo as consequências de uma falta de um programa de gestão, que é uma questão simples. Para você que ainda não fez a consultoria, se você já passou pela consultoria da K2Go, se você está aqui na Sociedade dos 3%, com certeza você já tem tudo isso implementado aí na sua empresa e com a ajuda minha e da nossa equipe. Mas se você não tem, vamos lá para as 7 dicas poderosas, sem mais delongas. Primeiro, crie uma lista de preço. A tua lista de preço ela tem que considerar os seguintes fatores. Insumos de produção. O que são insumos? Eu faço coroa de zircônia e eu terceirizo, pago R$200 para terceirizar a estrutura de zircônia, então R$200 é um insumo de produção. Eu maquio, então você tem que colocar o shade, o glaze, todo o material de acabamento e outros insumos que normalmente é um pedacinho, a somatória de tudo isso, em média, representa 15% do valor da prótese, são os insumos. Se você quiser fazer um arredondamento, Kugut, eu não consigo somar, pesar, como que eu vou pesar shade? Aí tem as dicas dentro da consultoria, mas eu posso dar uma pequena dica, né? Você pega lá o frasquinho, a hora que você coloca na bancada, você coloca a data inicial. Quando termina aquele item, você marca a data final e vê quantos elementos você produziu. Isso é um jeito fácil para aqueles produtos, aqueles insumos que demoram muito tempo. Aqueles que você tem um giro rápido, por exemplo, lá metal, quando você vai aplicar cerâmica, por exemplo, em média 2 gramas de cerâmica por elemento aplicado, aí fica mais fácil. Zircônia, eu tiro 25 elementos lá em cada disco que eu freso. Cada jogo de broca dá para 100 elementos, então isso daí é fácil. Mas além disso, você tem que fazer uma provisão de impostos. Como que eu faço a provisão de impostos? Veja a média que você recolhe. Por exemplo, você tem um faturamento médio de R$100 mil por mês. Se você está recolhendo uma guia de R$8 mil por mês, lá, a guia a DAS lá, que vence todo dia 20, então representa 8%. Então, se você tem um elemento de R$500, quanto que é 8%? R$40. Então, na tua fichinha técnica, você pode fazer num caderninho mesmo, não tem problema. Você coloca lá, custo do meu elemento, R$500, insumos. Se é 8% de imposto, R$40, impostos, R$40. Insumos de produção, você soma, vê quanto que você aplica em cada elemento. Na dúvida, joga 18% para elementos digitais e entre 12% e 15% para elementos analógicos. Na dúvida, vai lá nos 15% que dá tudo certo. Então, vamos usar aqui o exemplo aqui do nosso elemento de R$500, né, para não deixar dúvida, né? Então, R$75 aproximadamente de insumo. O ideal é que você faça a fichinha técnica. Eu tenho até um cursinho lá aqui no YouTube mesmo, né, Gestão Simplificada para Laboratório, que te dá uma dica de como montar essa ficha técnica. Então aí a gente já considerou imposto, insumo, comissões. Digamos que você paga R$30 lá para cada maquiagem. Então você já considera esses R$30 na tua composição de custos. Vamos supor que a tua despesa administrativa representa 40% do faturamento do seu laboratório. Mas como que eu meço a despesa administrativa? Você pega um período tirando lá aqueles picos e vales, por exemplo, janeiro e novembro, né, que são meses, novembro muito carregado, janeiro muito vazio, e você pega uma média lá de 3 meses e vê, por exemplo, fatura R$100 mil e a somatória do que você tira de prolabore, mais salários fixos, mais despesa de aluguel, mais impostos e taxas, todos os custos e despesas não diretamente relacionados à produção, porque a gente já considera na ficha técnica os insumos, os impostos e a comissão, que é diretamente aplicado na produção. Todo o resto da despesa, é só você tirar aqueles que são diretamente aplicados, todo o resto da tua despesa você pode considerar como despesa administrativa. Digamos que dê R$40 mil para um laboratório de 100 mil, né? 40%. Então, para cada elemento, voltando lá no valor de R$500, então R$200 você tem que alocar de despesa administrativa. Mas é muito eu cobrar R$200 lá para cada elemento de 500. Não, não é muito não, meu amigo, senão você vai cobrir lá os custos de materiais aplicados e quando você vai ver lá no final do mês não fecha
a sua conta porque você não considerou a despesa administrativa. Então, primeira dica é a nossa lista de serviços considerando despesas administrativas, comissões / terceirizações, quando você manda fazer algumas etapas fora, provisão de imposto e, claro, o seu lucro. Quanto que é o lucro que eu coloco? Eu preconizo dentro da consultoria pelo menos 25% de lucro. Quanto que é 25% de R$ 500? Faz a continha, vezes 25%, pelo menos R$ 125 de lucro. Coloca lá 25, é um elemento, é um provisório de R$ 100, então R$ 25 você reserva de lucro, senão depois a conta não fecha. Vamos lá para a nossa segunda dica. Tenha um termo de parceria. O que é esse termo de parceria? São as regras do seu laboratório. Todas as empresas têm um termo de parceria. Tem uma regra escrita e desenhada. Por exemplo, o que tem nesse termo de parceria? Política de prazo, de parcelamento. Você sabe, né? Por exemplo, se você fatura 100 mil, vamos voltar naquele exemplo, né? E você parcela em 2 vezes a produção do mês, então no mês que você joga a fatura, você vai receber 50. E em torno de 80% do laboratório é virado em custo e despesa, então vai ficar faltando 30. Claro, depois as parcelas vão se remontando, mas você sempre vai estar com um fluxo, um ciclo financeiro negativo. Então é importante que não que seja pecado parcelar, tá, gente? Mas desde que você tenha recursos próprios. Então o que eu recomendo? Você estabeleça dentro desse termo de parceria uma parcela mínima. Por exemplo, ó, no mínimo o boleto que eu emito aqui é de R$ 500, então tua parcela mínima é de R$ 500. E um prazo máximo, sem juros. Então, digamos que eu consigo segurar ali 3 vezes. Então, eu tenho fluxo de caixa para segurar 3 vezes. Então, tem que ser um pedido lá de R$ 1.000, você vai parcelar em 2 vezes. Um pedido de R$ 1.500, então daí já daria 3 parcelas de 500. Em qualquer loja que você vai fazer uma compra, você parcela, só que a parcela mínima tem que dar R$ 100, por exemplo, quando você vai comprar uma camisa lá no shopping. Se a camisa é 200, ele parcela em 2 vezes. Então estabeleça essa regra. Mas o meu dentista fez curso e disseram que é para parcelar em 10 vezes. Pede para quem deu o curso parcelar para o teu cliente, financiar o seu laboratório. Então, porque o laboratório não tem fôlego para grandes parcelas, a não ser que você tenha uma operação de crédito, as cooperativas de crédito, onde você terceiriza o risco do crédito. Uma maquininha, por exemplo, você tem conta no Sicredi, pega lá uma maquininha, você parcela em até 12 vezes e o cliente paga, ele absorve esses juros e você consegue antecipar isso para não ficar com aquela área cinza no seu caixa. Então, termo de parceria, política de parcelamento, coloque regra de entrega. Quando que começa a contar o reloginho do tempo do prazo de entrega, que nós chamamos ali o lead time? Começa quando tem todas as informações para você executar a prótese. Faltou alguma informação, fica lá no estacionamento, lá na linha de espera, veja lá com o seu cliente as informações que faltam, às vezes tem que moldar novamente. Só a partir do momento que entra na produção, aí começa a considerar o prazo de entrega. Você tem que privilegiar também aqueles itens de maior rentabilidade, mas isso já é um outro tema. Então vamos lá, prazo de entrega, de acordo com a complexidade do trabalho. Claro que o prazo de entrega de um protocolo vai ser diferente de um elemento unitário posterior sobre dente. Então você tem que estabelecer, olha, casos complexos, vamos colocar aí entrega de 3 a 12 dias, a 14 dias, 2 semanas, depende do caso, e daí você pode classificar quais são os casos mais complexos. Então, termo de parceria, manda para o seu cliente, transforma, você cria um PDF, a K2Go ajuda a fazer esse trabalho, nós temos esse serviço no nosso setor de marketing, se transforma num QR Code, coloca na caixinha de serviço, confira aqui as regras para que o nosso trabalho seja entregue com a máxima perfeição, eficiência e qualidade dentro do prazo, seguindo essas dicas básicas que está aqui nesse QR Code. Então a segunda dica é tenha um termo de parceria. Terceiro, aí já tem a ver com o seu comportamento, tenha autoestima, valorize o seu trabalho. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, chegando aqui nos 60, é que é o seguinte, eu antigamente me preocupava demais com o que as pessoas pensavam a meu respeito, como que eu era visto, né? Isso interferia nas minhas decisões, às vezes até de consumo, usar uma roupa de marca, um carro melhor, Gente, as pessoas não estão nem aí para você.
Por exemplo, né? Mesmo eu, quando você está conversando comigo, agora você está me dando uma certa atenção. Passou aqui, dependendo do que você vai usar, talvez eu fique aí no teu imaginário, senão daqui a pouco você já está preocupado com outras coisas. E isso é natural da vida. Então nós temos que ter uma preocupação de valorizar o nosso trabalho. Imagine se eu começar a desvalorizar o meu trabalho. Kogut, quanto que custa uma hora aí contigo? Ah, não sei, veja aí, R$ 10, R$ 20. Cara, você desaparece do mercado, então valorize o seu trabalho. Ah, mas tem dentista que se eu for valorizar, se eu subir o preço, estou cobrando 350, se eu cobrar 300, 400, ele vai embora. Será que esse cara não é uma âncora? Então aí já fica a quarta dica, que é elimine as âncoras que impedem o seu crescimento e a sua felicidade. Essa âncora pode ser no seu ambiente interno ou no seu ambiente externo. Essa âncora pode ser uma crença limitante de que você não pode, você tem que absorver a alta dos fornecedores, alta de salário, e você não pode repassar a alta para o seu cliente. Isso daí é uma insegurança, é uma baixa autoestima. E quando você quebra essa barreira, quando você coloca a regra e estabelece uma tabela de preço que seja justa, que você valorize o seu trabalho e você vê que você vai começar a atrair clientes que são mais saudáveis para o seu negócio. Então elimine âncoras. Aquele cara chato que não manda as informações, que não sabe moldar, que só fica enchendo o saco pedindo para você parcelar em 50 vezes e paga a hora que ele quer, fala assim, doutor, infelizmente não consigo mais atendê-lo nessas condições. Você vai ver, o universo vai te trazer clientes mais saudáveis. Enquanto você não toma essa decisão, você continua convivendo nesse ambiente tóxico. Isso é uma lei da vida. Então pega essa quarta dica e guarda que ela vale ouro. Faça pós-venda. O que é pós-venda? Mandou um trabalho, tira. Marca no Instagram, marca o seu dentista, ó, está a caminho, esse trabalho é feito com carinho, devolvendo mais um sorriso, uma autoestima. Liga para os seus principais clientes. Doutor, como é que está? Chegou tudo bem? Deu adaptação? Tem mais algum planejamento que queira discutir aí com a gente para trazer aqui para o laboratório? Então, esse pós-venda, o mercado da prótese é um mercado de relacionamento. Ah, existe inteligência artificial, existe chatbot, tem tudo, inclusive ferramentas que nós vamos em breve oferecer aqui dentro da consultoria para você fazer os seus conteúdos, para contribuir nos seus conteúdos, mas nada ainda hoje substitui o relacionamento, é você mandar uma mensagem, é você fazer uma visita para aquele cliente preferencial. Esse mercado é muito relacionamento. Detalhe, eu tenho uma pesquisa em 27 mil dentistas nas regiões sul e sudeste sobre opção de laboratório. Sabe uma coisa que saiu nessa pesquisa? Que cada dentista tem pelo menos 3 laboratórios cadastrados. E ele manda de acordo com a conveniência, de acordo com o valor. Tem gente que, por exemplo, laboratório que tem lá, ele estratifica ou maquia e não tem uma lista de personalizado versus estratificado, que vai lá no item 1 da precificação. Daí o dentista não sabe, então quando ele precisa de um caso personalizado, ele manda para alguém que tem a lista do personalizado. Quando ele quer um casinho rápido, ele manda para você, ou caso que outros laboratórios não resolvem, ele manda para o seu laboratório, aí você vira um laboratório de solução. Não tem problema se você tem uma competência maior do que a média do mercado, desde que você cobre por isso, uma consultoria técnica. Não faz sentido você ser um laboratório de solução que resolve coisas que outros laboratórios não conseguem resolver e você cobra menos do que os outros laboratórios. Isso aí é um contrassenso comercial, econômico e estratégico e traz infelicidade e traz toxicidade para o seu dia a dia. Então reflita sobre isso. Sexto, seja lembrado. O que é ser lembrado? Sabe aquela coisa? Eu lembro quando eu trabalhava em escritório, antes do advento aí da internet e tudo mais, né? Eu adorava ter aqueles calendários da Caixa Econômica Federal. Lembra aqueles calendarinhos de mesa? Então todo dia eu ia virar lá a folhinha e tinha lá, eu estava vendo a Caixa Econômica. Claro que ficava no imaginário, ia financiar um imóvel, fazer qualquer coisa, a Caixa Econômica estava lá no meu subconsciente. Seja lembrado, como que você pode fazer isso no laboratório? Dentista, pode ver, sempre quando você vai visitar um dentista, ele tem na sua mesa ou na sua sala de espera informações sobre produtos e materiais. Digamos que ele trabalhe com harmonização facial, então ele tem lá materiais que os fornecedores deixam sobre quais são os produtos que são aplicados naquele consultório. Quando você vai no implantodontista, num cirurgião, normalmente ele tem um macromodelo que a indústria deixa para ele explicar como que funciona a implantação do implante ou do biomaterial, né, da preparação antes de fazer a prótese definitiva. E esse modelo de estudo para o dentista é sensacional. Para você que tem impressora 3D, então nem se fala. Você faz um modelinho de estudo, coloca lá o nome, o telefone do seu laboratório, você vai estar sendo lembrado. Entrega para os seus 10 principais dentistas
da sua carteira e diga, olha doutor, isso aqui é para ajudar a converter orçamento, manda lá com um troquelzinho, um dentinho assentado lá, um posterior e um anterior, para mostrar como que é esse tratamento. Esse modelo de estudo ajuda muito, tem altíssimo valor agregado em investimento em marketing que vale a pena você fazer. E por último, a 7ª dica, crie uma agenda de datas comemorativas. Volta naquela questão do mercado da prótese ser de relacionamento. O que são datas comemorativas? Primeiro, aniversário. Gente, sem essa de mandar um bilhetinho no WhatsApp, seja lembrado. Manda lá um estojinho, um mini Chandon, manda nessa data tão querida, tão especial, e hoje em dia, nessa rotina do universo digital, das agendas superlotadas, ninguém tem tempo para nada, muitos aniversários passam batidos. Imagine aquele dentista, aquela dentista que fez 10 atendimentos no dia, chega no final do dia, tá só o pó da gaita, e daí ela olha que foi aniversário dela e ninguém lembrou desse aniversário. Já pensou nesse dia o motoboy chegar, olha, tem uma entrega aqui do laboratório do fulano de tal, e de repente seja uma caixinha da Cacau Show, uma sacolinha da Cacau Show, um chocolatinho, um presente, uma lembrança, um mini Chandon. No meu caso, no meu aniversário, me mandem um charuto cubano. Eu vou te agradecer imensamente, que é uma coisa que eu aprecio. Um vinho, alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Então, 7 dicas poderosas para transformar o seu laboratório num lugar bom, gostoso, muito melhor de se trabalhar e altamente lucrativo. Valeu as dicas? Gente, aqui vocês estão vendo a logo da Sociedade dos 3%, é um movimento de revolução na prótese do Brasil. Dúvida? Clica no link, me pergunte, me procure. Quer trocar uma ideia sobre consultoria, quer reservar uma horinha de mentoria comigo, traga sua questão é relacionamento com o mercado, sua questão é a maneira como o seu laboratório é visto, é a autoridade que se relaciona a marketing, é precificação, é políticas, prazos que nós discutimos aqui. Manda um direct, a gente tem uma solução que cabe perfeitamente para o seu momento e como uma luva para você. Votos de uma vida plena, de mais um ano fantástico. E a grande revolução da prótese é a gestão.